A voz da história de hoje vai falar de um grande locutor, né? Saudoso Nacélio Lima Verde, que partiu há pouco tempo, mas que ele deixou assim, um grande legado, né? Difícil alguém que não gosta, né? Estou falando aqui com uma biógrafa dele, que já esteve aqui no programa e que nos deu a honra. Peguei ela pela palavra e agora nós vamos fazer o episódio sobre o Nacélio Lima Verde. O homem por trás do rádio, de fato, né? Natécia, obrigado de novo. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada por ter topado fazer essa entrevista com o Nacélio. Obrigada, eu que agradeço, Isabel, a oportunidade de participar do seu programa, de trazer esses cearenses à ribalta, né? Trazer eles para as luzes. É muito importante, assim, os baianos adoram os próprios baianos, os pernambucanos adoram exaltar os seus conterrâneos. E aqui no Ceará é muito bom que a gente fazer isso também. Mas tu viu o que a gente faz, que tu viu o Nacélio dizendo? Que aqui no Ceará tudo é melhor do que os outros. Exatamente. Palavras do seu biografado. É verdade. Não, mas assim, brincadeiras à parte, né? É a nossa história e as pessoas que as fizeram, ainda as histórias recentes, né? As pessoas recentes, que forjam, né? Esse nosso... Exatamente, e mexe todo o mercado, viu, Isabel? Exatamente. Tanto esse sentimento de pertencimento, como todo o mercado editorial, ele se move também, mobiliza escritor, mobiliza editor, mobiliza novos leitores. Então, o que você está fazendo aqui é abrir um espaço, tanto para exatamente, abrir mais um espaço para que tanto quem é escritor vir, né, dar o seu testemunho de como foi e tudo, como do personagem também. Eu achei muito... E é bom que seja dito. Eu fiquei surpresa de já sair uma biografia dele com tão pouco tempo. E merece muito, né? É um nome muito importante pra gente, né? Aí, através de você, eu parabenizo aí a edição do Marcos Rocha. Realmente ter lembrado agora, né? Muito bom, muito bom. Natécia, como é que ele começa? A história do Nacélio? Sim, a história. Quando é que ele começa a... Ele já começa na rádio, sendo radialista? Sendo radialista, mas ele espera ainda... Era na época, quando o Nacélio nasceu, houve a primeira transmissão de radioamadores aqui, que era o João e o José Duma, dois irmãos que trouxeram o rádio para cá. Era a época de ouro do rádio, que durou até a chegada da televisão, né? Mas o Nacélio, ele entra já aos 23 anos, através de um concurso, tinha que fazer concurso para entrar na PRE9, a Ceará Rádio Clube. Sim. Era que chamavam de PRE9, né? PRE9, falava assim, né? A PRE9. E ele ainda espera 2 anos para entrar depois que ele passa no concurso. E nesse tempo ele ficou trabalhando de graça na Rádio Iracema, que era quando já tinha passado por aqui o Assis Chateaubriand, já tinha arrematado tudo para ele. Quando Nacélio chega à rádio, em 1954, ele já era, a Ceará Rádio Clube já era do Assis Chateaubriand, já tinha passado tudo, né? Porque foi uma... Ele comprou do Duma, Foi. Ele compra do Duma, o Chateaubriand? Compra do Duma. E a venda se deu porque o João e o José Duma, eles eram de fora, eles eram sírios, se eu não me engano. E ele veio para o Brasil aos 7 anos e o pai nunca naturalizou eles como brasileiros. Então o Assis Chateaubriand usou desse subterfúgio para tirar a emissora dos Duma. É tanto que ele morre em 1954, super novo. O Duma. Morre novo e eu, assim, algo me diz que foi que teve desgosto. Alguma repercussão. Exatamente. Exatamente. Mas a Rádio Iracema também era do Duma, não era só essa PRE9? Não, exatamente. A Iracema não. E ele faz o que de graça na Rádio Iracema, o Nacélio? Ele lia os reclames. Ele começou tanto na Iracema quanto lá na PRE9, quando ele volta, quando ele entra mesmo. Ele só lia os reclames, porque ele mesmo diz aí no livro que ele deu uma entrevista dizendo que ele não tinha o vozeirão daquela época que caracterizava as pessoas no rádio, né? E para ele faltava esse vozeirão. Então ele não foi assim
um Eu sei, não estouro. chegou e estourou, não. Ele Não. foi sendo... Já tinha Augusto Borges, já tinha outros nomes que já ocupavam esses lugares. E ele foi devagarzinho, comendo pelas beiradas. E o pai dele era radialista, né? O pai dele e o irmão, o Paulo Ocelo, que está vivo, deu entrevista pra gente. Foi. Que Foi. maravilha. É um capítulo bem importante esse da Que é o família. Paulo Lima Verde, né? Paulo Lima Verde. Paulo Ele é Ocelo radialista ainda? Não, ele já se aposentou, está em casa agora, Hum. já está com 85 anos, se eu não me engano. Mas uma graça, do mesmo jeito, sabe? É, divertido ele mesmo. Muito divertido, cheio de história para contar, maravilhoso para contar um caos ou outro. Olha que bacana. Ele era o do mais novo dos... Eram três... São Eram três filhos, né? Que tem uma filhos. moça, Tem né? a Raimunda Reine. Raimunda Reine, aí vem o Nacélio, aí vem o Paulo Ocelo. Certo. Eu acho até que ele está na minha rede social. Eu admiro tanto o Nacélio, assim, ele, para além do locutor, né? É esse amor ali, como eu comentei contigo, um pouco, o amor que ele tinha pela Avenida do Imperador, né? Ele faz você se apaixonar pela Avenida do Imperador, né? É verdade. Ele sabe o nome, né, Natete? Ele sabia o nome de... Assim, é porque tem alguns livros aí, né? Esse dele que eu já li. Ele deixou 3 livros. 3 publicados. livros, né? Todos com Vamos os até- contos sobre Fortaleza. E sobre crônicas, né? Sobre crônicas. E ele sabe o nome, cara. Na casa tal que morava fulano, fulano, fulano. Na casa tal que morava... Não era assim? É muito interessante. Ele tinha um amor por esse imperador muito grande. Ele nasceu na Imperador, né? Foi criado. Ele fala muito nas crônicas das quermesses que havia. Ele mesmo conhece a dona Lenira, a esposa dele, para quem assim, eu agradeço imensamente a ela, porque, como você mesmo disse, você não esperava uma biografia dele, um perfil biográfico dele tão cedo. Tão rápido, E eu tive receio disso também, porque a maioria das pessoas que a gente faz o perfil já morreram há muito tempo. Às vezes não tem mais nem família por aqui. E no caso dele, está a família toda, a esposa, os filhos estão todos aqui. Mas eles foram muito receptivos. Dona Lenira é uma pérola, sabe, assim, brilhou. Que bacana. Foi, disponibilizou, os filhos disponibilizaram os livros dele, sabe, que eu ainda tenho que devolver, não devolvi ainda. Tá dizendo de público aí, cuidado. Tem que devolver. Para eu me comprometer mesmo. E ela também deu várias entrevistas falando, sabe, como ele era uma pessoa muito família. Família, né? Nunca perdia o Carnaval do Náutico, que é o baile da saudade, no Carnaval. Sabe, como ele era um pai presente, como ele foi um pai presente na vida dos filhos. Apesar de muito recluso, assim, muito... Ele não era de falar muito. Ele não era extrovertido, né? Bem extrovertido. Mas é um essa contraponto, palavra. né? Porque um radialista Exatamente. e é introvertido. Pois é. Mas ela disse que apesar disso era uma relação de amor muito profunda. Ela fala dele com muito carinho. Além de radialista, ele também escrevia no jornal. Escrevia. E esses livros publicados dele são as crônicas dele do jornal. Aí são as crônicas do jornal, né? Exatamente. Natália, ele tinha um programa, agora mais recente, né? Na TV Alesse, que é contando causos da Fortaleza Antiga. Acho até que é Fortaleza Antiga. E eu não perdia. Inclusive, você aí que gosta de Fortaleza Antiga e de causos, procurei no YouTube. A gente vai mostrar aqui um trechinho. Cidadão Kennedy da Dama de Xangai. O Soares veio a Fortaleza. Imaginem vocês, ninguém conheceu, era um homem altão que passava pela Guilherme Rocha e sempre apressado, hospedado no Excelsior Hotel, que era o hotel das pessoas importantes que chegavam em Fortaleza. Aquele hotel que a gente no curso primário aprendeu que era o maior hotel de alvenaria do mundo. Tudo aqui não é melhor do mundo e do Norte e Nordeste. Pois bem, o Soares saiu do Excelsior Hotel em direção ao São Diogo. Ele está de silac e uma calça faroeste, aqueles trajes de americano, né? Americano é malabanhado, né? Assim, ele chegou e foi direto para o São Diogo. Chegou lá, comprou o ingresso, ele não quis dizer que era um artista, né? Comprou o ingresso, quando foi entrando o porteiro, pode entrar não. Ele não compreendeu bem, mas compreendeu o gesto, não. Orson Welles foi proibido de entrar no São Diogo na sessão das 4 que acontecia todos os domingos, porque estava sem paletó.
Muito legal. Maravilhoso, né? Era por aí, ele contava essas coisas, assim. De costumes. Como ele gostava dessa sessão das 4. Muito, né? Inclusive foi onde ele conheceu a esposa dele, foi indo pro cinema no Diogo. Olha. Foi. Ela que te conta, né? Ela que te conta. Exatamente. Conheceu a esposa dele, ela disse que passou e olhou para ele estava olhando para ela. E aí foram, assistiram o filme, separado mesmo. Só que uma semana depois houve uma quermesse numa igreja na Bezerra de Menezes e ela estava de novo. E aí ele mandou um reclame para ela. Uma moça das pernas grossas e bonitas. Aqui vai um beijo do seu Nacélio. No rádio? Pelo rádio? Não pelo rádio, pelo alto-falante. Na radiadora que chamava. Na radiadora, exatamente. Aí começaram a conversar e casaram. Depois, um ano depois, eu acho que um ano depois. Interessante, né? É. Essa fortaleza, principalmente a época, obviamente, dele, né? É aquele que ele conta muito e que tem muita riqueza para quem quer conhecer, né? Os hábitos das pessoas na época. Fortaleza dos anos 40, 50, né? A crônica de costumes violenta. Se você quiser conhecer Fortaleza, os costumes de como era, é pelo Nacélio Lima Verde. Todos, mas bastante, né? Ele detalha muito, né? Nos livros dele. Qual era o jornal que você falou que ele tinha? Porque além de radialista, ele escrevia em jornais. Ele escreveu escrevia na Tribuna, depois escreveu para O Povo. Jornal Povo também, Jornal né? Povo também. E publicava, acho que semanalmente. E depois reunia em livros essas crônicas. Primeiro, o pai dele também tinha um programa que falava de Fortaleza Antiga também. Só que não era ele que escrevia. Ele lia. Só a voz, exatamente. Ele só lia. Que interessante. Diz que em Fortaleza, 8 horas da noite, ninguém dava um pio. Todo Só mundo ouvindo. escutando o Seu Lima, que era o nome do pai dele. Sim. Só escutando o Seu Lima, aguardando para ouvir a crônica sobre a Fortaleza Antiga. Né? Exatamente. E aí depois ele pega o gancho. As coisas bebidas mesmo por ele, né? E assim, o Paulo Lima Verde, ele fala muito que foi trabalhar no rádio por causa do pai. E o Nacélio disse que não. Mas não foi pelo pai, que o pai não teve nada a ver, porque quando Nacélio entra na rádio, o pai já trabalhava na Ceará Rádio Clube há 20 anos, há mais de 20 anos. 23 anos, se eu não me engano. Então, o Paulo Celo, ele tinha mais essa referência, o pai como referência. Mas o Nacélio não dizia que não tinha, mas era o que mais tinha. Porque ele pegou toda a veia do pai. Até o programa, o tipo de programa. Até o tipo de programa. De rádio, de Fortaleza Antiga, né? Com certeza. Ele pegou. O Nacélio também foi político, né? Foi. Ele arriscou aí uma carreira política. Candidato, o que era? Foi em 1985, na reabertura política, quando tinha o movimento das diretas já, Tancredo para assumir, houve eleição para prefeito de Fortaleza. E ele se candidatou para vice-prefeito, o prefeito era o Paz de Andrade, e eles perderam para Maria Luísa. Foi na eleição da Maria Luísa. Foi na eleição da Maria Luísa. Era vice-prefeito, não era? Não era prefeito, não. Mas ele não foi deputado, não? Também? Foi, no ano seguinte, sim. em 86, ele se candidata a deputado estadual e é eleito com o maior número de votos daquela eleição. Mas aí foi muito conturbada a vida dele como político, ele não gostava nem de falar muito a respeito disso, porque ele conta, dá até pra gente ler um trechinho se você quiser. Sim, é interessante. Sim. Ele não gostou. Ele não gostou, ele não se deu bem. Disse tanto que só foi uma vez, né? Tanto que só foi uma vez. Assim, ele tentou a reeleição, mas não conseguiu nem 10% dos votos que conseguiu da primeira. Que conseguiu da primeira, exatamente. Aí largou mão e voltou para a Teleceará, que ele era funcionário da Teleceará. Era funcionário da Teleceará, né? A vida toda, né? Se aposentou lá, né? Se aposentou lá. Então vamos ler aí Deixa eu ver se eu encontro aqui o... Vou ler aqui esse trecho, que foi de uma entrevista que ele deu para dizer como foi conturbada a passagem dele como político. Aí aqui é aspas para ele. Eu pedi permissão para explicar a minha posição. Aí não deixaram.
eu tomei o microfone das mãos do Expedito Machado, ex-deputado e ex-ministro de Viação e Obras Públicas no governo do presidente João Goulart, e disse uns desaforos no ginásio, assim, chega o eco. Quase me agrediram. Partiram para cima de mim para me agredir. Mesmo assim, eu passei mais de um mês no PMDB. Daí foi que saí. Eu fui, no início do governo, comunicado pelo Tasso Gereissati que seria vice-líder dele. Aí não aceitei, porque dizia que só seria vice-líder se eu tomasse conhecimento de tudo que ia acontecer e que acreditasse no que ia acontecer. Foi uma entrevista que ele deu. E aqui... Saiu com trauma. Saiu com trauma. De fato. Nessa mesma entrevista, ele ainda diz assim, ó... eu fiz algo primário em termos de política que não me arrependo. Mas foi um erro tático. Eu fui à televisão e disse que não votava no Beniveras, que ia votar no Paz de Andrade. Aí o PDT, que já era meu partido nessa época, deu uma nota no jornal dizendo que ia me expulsar. Isso me prejudicou muito. E por causa desse apoio, eu fui a uma reunião de radialistas na colônia de Iparana, litoral cearense, município de Caucaia, no dia do rádio, 21 de setembro. Foi outro momento em que eu perdi o controle emocional. Um colega, que eu não me lembro agora quem foi, que também não era conhecido na época, veio até onde eu estava e disse: eu votava em você, mas depois que você se vendeu ao Paz de Andrade, eu não voto mais, não. Aí eu dei uma mãozada nele, foi um bolo danado. Eu outra vez perdi o controle. Então, assim, ele... Não nasceu para ser político. Não nasceu para ser político. Ele dizia que tinha que ter muito jogo de cintura para ser político e ele não tinha. Interessante saber, não sabia assim dessa decepção dele, né? Com a política. Eu só sabia que ele tinha... Achava que ele tinha sido deputado, ele cumpriu o mandato todo? Cumpriu o mandato todo. Ah, tá. Até 90. Ainda foi para reeleição e não... Foi para reeleição, mas não conseguiu. Aí volta para a Tele Ceará, mas continua no jornal. Aí volta para as rádios. Assim, uma coisa bem curiosa do Nacélio é que ele passou por quase todas as rádios daqui de Fortaleza. Ele pisou em todas as rádios que tinham aqui, passou mais tempo na TV Verdes Mares, que ele teve que sair também, porque brigou com o Tasso, e ele era da rádio, mesmo ainda quando ele saiu para ser vice-prefeito, se afastou, ele voltou quando terminou, ele apresentava o Bom Dia Ceará. E era. Então... Na TV? Na TV. Ah, que interessante. E aí afastaram ele da rádio, e ele lamenta muito, assim, ele diz que foi um grande prejuízo para ele, a política, porque custou até o emprego dele. É verdade. E daí... É o canto da sereia, não é? Às vezes acontece, né? Acontece. Ao longo da história a gente tem vários. E essa coisa da política veio justamente por causa do rádio, porque ele tinha saído da Verdes Mares para ir para outra emissora, e aí ele quis voltar para Verdes Mares. Aí os diretores disseram: a gente tem uma proposta para você levar o rádio para os bairros. E daí ele começou, primeiro era só um carro e ele fazia o programa. Aí ele até diz assim: eu que já tinha sido diretor, voltei para a rua, né? Chão de fábrica. Chão de fábrica. E aí ele fez tanto sucesso que terminou que era um palco que era montado, vinha artista cantar, tinha coisa para as pessoas, corte de cabelo, medição de pressão, dentista. Virou um Dia do Cidadão aí. Tipo um Dia do Cidadão, exatamente. E foi isso que fez ele ficar muito famoso. Foi onde a mosquinha da política beliscou ele. Porque ele ficou muito conhecido, o programa foi um sucesso. Mas que época é essa daí? Isso é em 1980. Na década de 80. Antes dele se candidatar, né? Antes dele se candidatar, exatamente. Ah, sim. O que dá o impulso, o start para ele ir para a política foi esse programa. Entendi. Da TV. E aí ele sai da TV e volta para a Tele Ceará, né? Volta também para a rádio. Ele nunca deixou de ter a rádio, assim. Por sinal, o Nacélio foi a primeira voz, a primeiro representante da televisão no Ceará foi ele. Ele tinha saído daqui, ele tinha deixado a TV Ceará, né, que entra no ar nos anos 60, 1960, já com atraso aqui, que já... Mas Recife foi assim, ele foi morar em Recife? Ele foi morar em Recife para trabalhar na TV Jornal do Comércio. Ia inaugurar a TV lá também.
E ele pediu demissão aqui e foi para lá de carro, ele tinha um Jeep. E aí foi de Jeep, mas disse que lá inaugurou. Em Fortaleza ia ser inaugurado em novembro. E a TV Jornal de Pernambuco decidiu antecipar e inaugurou em julho. Ou foi em junho, por aí. Só que ele disse que deixou aqui a mulher, o filho, só tinha um filho nessa época. Sim. E aí foi para depois levar a família. Mas disse que não aguentou nem 2 meses. É tanto que ele disse, numa das entrevistas dele, ele disse que quando voltou, trocando cartas com a mulher, disse que não aguentou nem 2 meses lá. E ele volta no Jeep, e quando chega em casa estava com tanta vontade de entrar que derruba o muro de casa quando entrou com o Jeep. Sério? Que entrou com o Jeep e tudo, desacordado. Mas aí a mulher veio, abraçou ele e disse que era muito bem-vindo de volta. E aí ele vai e participa de uma seleção, né? O pessoal de São Paulo veio, do Assis Chateaubriand veio para escolher tudo como era, né? Selecionar o pessoal que trabalhar, né? Exatamente. E aí ele foi escolhido. O primeiro jornal daqui do Ceará, de Fortaleza, foi com o rosto do Nacélio Lima Verde. Ele só passa 1 ano à frente desse programa, que era um noticiário. Isso aí já televisionado, né? Isso aí já televisionado. Era de 6 às 9 que a televisão ficava no ar. Não sabia que ele tinha sido o primeiro. Foi. Interessante. Segundo ele mesmo, ele próprio, foi ele. E tinha o negócio dos brotinhos. Ele era o locutor dos brotinhos. Porque ele era muito jovenzinho e ele era bonitinho, né? Era, e ele tem tinha uma muito... imagem aqui no livro. Exatamente, tinha muita festa nas rádios, né? As rádios era assim, era tudo. Tinha festa mesmo, com banda, com pessoal que ia de roupa de paletó e gravata, as mulheres também com as saias rodadas, muito bonitas. E essas rádios produziam essas festas e ele era um desses locutores. E ele tem uma foto que fizeram dele com ele fumando assim, que era, como era o nome, meu Deus, Sábado na Taba, uma coisa assim, de um programa assim que ele apresentava, e ele distribuía fotos quando terminava essa foto dele fumando assim de lado, com a cabeleira ainda. É porque fumar era o máximo, charme, né? Nossa, era o máximo. Era o máximo assim do... Tinha um charme danado fumar. Ele conta muito, né? Ele era muito assíduo nas tertúlias do Maguari, cara dele. Né? Do Clube Maguari, né? Clube Maguari, ele exatamente. Conta demais, assim, as peripécias aí dele. Nas crônicas, né? Nas crônicas, E essa era do Carnaval da Saudade, do Náutico, que ele frequentava? Exatamente, ia com a família inteira. Mas ele trabalhava em alguma coisa de pesquisa, Não. Ele só ia como folião mesmo. Só ia como folião. Ele foi um folião, não é? A vida toda gostou de carnaval? A vida toda gostou de carnaval e até o fim levava ele, a dona Helenira e os filhos, sempre acompanhava da família toda participar do Baile da Saudade. Que interessante. Né? Muito. Que maravilha, né? Ele deixou um legado, realmente. Ele deixou um legado e o Nacélio foi uma pessoa que, assim, ele foi muito esforçado. A gente vê a construção de uma vida, sabe? Como é que um homem se faz mesmo. Porque ele não gostava da escola quando era menino. Abandonou a escola, ele tinha 14 anos de idade. Caramba. Foi trabalhar porque o pai disse, se não quer estudar, vá trabalhar. E ele foi trabalhar de entregador de coisas na rua, na loja. E depois conseguiu uma vaga numa secretaria que trabalhava uma tia dele. E lá foi subindo de cargos até que ele terminou a escola fazendo um supletivo. Para poder concluir, né? Para poder concluir. Em 1977, ele até faz um vestibular para direito, passa na Unifor, mas também não concluiu. Assim, mas era um homem muito culto pelas viagens. É um autodidata. Tanto pelas leituras quanto pelas viagens que ele fazia com Dona Helenira. Viajou o mundo todo com a esposa para conhecer. Ele é bem famoso como datilógrafo, né? Exatamente. Diz que ele era um dos melhores datilógrafos aqui de Fortaleza, conhecido, né? E era tudo, ter um diploma de datilografia, né? Digitava não, como é? Teclava. Datilografava. Datilografava. Sem olhar, né? Exatamente. E num tempo assim, recorde, né? Era.
Não sei se saiu aí na tua pesquisa Saiu sim. esse detalhe. Saiu Não sim. tem como, né? Não tem como, ele batia, eu não vou lembrar quantas teclas eram por minuto, não sei se era 100 toques por minuto, e ele foi estudar numa escola que é em frente ali à igreja presbiteriana, acho que na Jaime Benévolo. A igreja presbiteriana já é Benévolo? Não? Não, tinha uma igreja presbiteriana do lado do Palácio da Luz. Ela não? Não, eu acho que hoje tem uma que funciona, mas eu também posso estar enganada com o nome da rua. Ele estudou, se formou e com diploma e tudo, né? Com diploma e tudo. E era assim uma habilidade muito importante, não era? Com certeza. Em qualquer... É como a gente digitar hoje, né? Se bem que hoje é tão natural que... Mas na época era o máximo, assim. Se você não tivesse datilografia... E muito concurso exigia, né? Tinha a segunda prova que era a datilografia, né? Destreza e rapidez, né? E rapidez. E batia sem olhar. Batia sem olhar para as teclinhas. Ele? Sim. Pois é. Por isso que eu te perguntei se saiu, porque ele era famoso com essa história. Que bacana. Outra pessoa muito boa de conversa também, era muito bom de história, foi o irmão dele, o Paulo Celo. Ele conta que o pai dele, seu Lima Verde, chegou é filho de padre. É mesmo? O seu Lima era filho de um padre, e tem a família Lima Verde que escreve junto e tem a família Lima Verde que escreve separado. Diz porque esse padre teve 2 famílias, 2 mulheres. Aí uma, para se diferenciar da outra, escreve separado e o outro junto. Mas ele diz isso brincando. Não, é verdade? Ele é o contador de caos. É o famoso contador de caos, o Paulo Ocelo Lima Verde. Ele olha, você ri todo o tempo com ele. Ele era que dizia aquele bordão, sacessi, só sucesso. Não é mais... Mas o nome Paulo Lima Verde é bem conhecido. É muito conhecido. Ele era muito bem-humorado. Continua sendo bem-humorado daquela pessoa que se sacode quando dá risada, aquela sabe? risada que ri com o corpo todo, né? Que ri com o corpo todo. Eles são do Iguatu, Tem alguma coisa com o Iguatu? Não. Centro-Sul, Cariri? Eles tinham laços no Crato. No Crato. No Crato, exatamente. A família vem dali. Mas ele nasce em Fortaleza? Nasce em Fortaleza, na Imperador. Nasce ali mesmo, né? Nasce ali Imperador. Uhum. E o Paulo Ocelo conta que o pai dele ficou famoso porque ele diz assim, se você cearense quer ser conhecido, faça uma coisa que ninguém nunca fez. Aí você fica famoso. Aí o pai dele cismou de ir a pé para São Paulo. Aí disse que botou um pedômetro para saber quantos passos dariam. E aí ele chama 2 amigos para ir com ele. E eles vão, diz que na estrada encontra um Lampião. Lampião pensa que encontra o Padre Cícero também. O Padre Cícero dá uma carta dizendo que eles podiam passar. Aí quando o Lampião encontra eles, o pai dele mostra a carta que era de recomendação do Padre Cícero. Aí Lampião deixa passar, manda um capanga lá acompanhar Isso é ele eles. criando, mas é verdade. É verdade que o pai dele ficou conhecido como um homem que foi a pé para São Paulo. E tem nas revistas aí, né? Eu vou colocar aí a foto do seu... Era Paulo também? Era o pai? Não, era seu José Lima Verde. Era do seu Lima. Verde. Eu vou colocar a foto. Eles sendo recebidos em São Paulo. É verdade essa história? Excelente. Pode. A do Lampião é que eu realmente não sei. E do Padre Cícero, né? Aí eu não sei, né? Pode ser brincadeira dele, né? Pode ser, que ele é muito bom de contar a história. Excelente, o Paulo Ocelo. Que bacana. De um bom humor, assim, sabe? Contagiante. Foi muito importante para esse livro. É tanto que a gente abre... A participação dele, né? Foi. É tanto que a gente abre, eu dou um salto na história, assim, dou uma pausa na história do Nacélio e digo, agora a gente abre o espaço para o Paulo Ocelo, porque a entrevista dele foi um caso à parte, assim. Sabe, eu agradeço a Deus, assim. Que bacana. Porque eu filmei, sabe, ficou tudo com som muito bom, ficou o registro, né? Ficou o registro dele contando as histórias excelentes. Que maravilha. Bom, Natália, tem mais alguma coisa assim que a gente esqueceu?
Não, só Nacélio? que o Nacélio passou os últimos 15 anos da vida dele na TV Assembleia, né? Na rádio e na TV Assembleia, com um programa que levava o nome dele, que era uma grife, o nome dele, É verdade. como diz a Ele Fátima deu uma Abreu, grife. que foi outra que deu uma entrevista muito boa, deu uma palavra muito boa Na TV Assembleia, né? Na TV E Assembleia. na rádio também. também. Na rádio e na TV. No rádio e na Nos TV. últimos 15 anos. E na internet, né? Foi quando Ele foi eu pra o internet. acompanhei, né? Então o Nacélio vai assim do rádio à internet. Ele não foi superado assim pela história, ou não passou o rolo. como Ele pessoa acompanhou, que- não é? A Ele evolução. Ele pegou uma onda em tudo que vinha, ele se moldava e ali ele pegava e ia também. Se era da comunicação, ele era um homem mesmo da comunicação. Ele gostava desse contato com o povo e do retorno que dava, né? É tanto que as crônicas dele na Alesp não, Agora é a Leste TV. Alesp TV. É. Então, Que são, mudou, não era TV Assembleia, agora é a Leste era TV Assembleia, era. Então ele ficou lá os últimos tempos, até quando ele pertinho já de falecer, ele ainda fazia, o pessoal ia na casa dele para gravar com ele, só que ele se cansava rápido. Sei. Ah, que pena. Mas foi. Mas deixou aí um ótimo legado, né? Deixou, um e legado nos livros, nos- E é muito importante, assim, as edições da Malto Rocha fazer um perfil biográfico dele, assim, já, sabe? Para já achei. sair, porque valeu a pena ter estudado a vida do Nacélio Lima Verde. Foi muito bom. Que massa, que bacana. Eu vou indicar aí nas descrições os nomes dos livros do Nacélio e também outra coisa que eu esqueci, aonde adquirir. Vou colocar o link aí da editora, onde é que você adquire esse livro da Natécia, tá? Querida, obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada de novo Obrigada. pela sua atenção. Foi ótimo, é muito bom conversar com você. Obrigada. Eu que agradeço, Isabel, a oportunidade de participar do seu programa, de trazer esses cearenses à ribalta, né? Trazer eles para as Exato. luzes. É muito importante, assim, os baianos adoram os próprios baianos. Os pernambucanos adoram exaltar os seus conterrâneos. E aqui no Ceará é muito bom que a gente fazer isso Mas tu também. viu o que a gente faz, que tu viu o Nacélio dizendo? Que aqui no Ceará tudo é melhor do que os outros. Exatamente. Palavras do seu biografado aí. É verdade. Não, mas assim, brincadeiras à parte, né? É a nossa história e as Exatamente. pessoas que a fizeram, ainda as histórias recentes, né? As pessoas recentes, que forjam, né? Esse nosso... Exatamente. E mexe todo o Nosso mercado, sentimento viu, de Isabel? pertencimento. Exatamente. Tanto esse sentimento de pertencimento, como todo o mercado editorial, ele se move também. Mobiliza escritor, mobiliza editor, Verdade. mobiliza novos leitores. Então, o que você está fazendo aqui é abrir um espaço, Uhum, tanto mais para um, né? exatamente, abrir mais um espaço para que tanto quem é escritor vir, né, dar o seu Sim. testemunho de como foi e tudo, como do personagem também. Bom, gente, a gente está encerrando aqui um episódio sobre esse ícone do rádio, né, cearense, Nacélio Lima Verde, que deixou aí um grande legado, né? Adorei ter feito. Mais uma vez, eu vou dizer que eu vou deixar aí na descrição o link o link e o nome dos livros dele. Eu queria aproveitar aqui para agradecer o pessoal que está deixando sugestão lá na outra rede. As sugestões de pessoas, de temas e de personagens, tá, gente? Não é muito fácil a gente ir montando, é difícil. Mas assim, eu olho tudo, eu respondo todo mundo, né? E fiquem à vontade para entrar em contato comigo, inclusive também no e-mail aí, tem alguns de vocês que entram. E à medida do possível eu vou respondendo e atendendo, tá? Mas é um prazer, eu adoro isso, pode continuar. Nem que seja para falar mal, tá bom? Até a próxima.